Olá, sou Leila Arruda, estou lendo Confissões de Agostinho, livro 5, capítulo 3. Eu me abriria diante de meu Deus aos meus 29 anos de idade. Havia acabado de chegar de Cartago um certo bispo de maniqueístas cujo nome era Fausto, uma grande armadilha do diabo, e muitos eram enrolados por ele, seduzidos por sua linguagem suave. Embora eu admirasse sua eloquência, comecei a distinguir o encanto das palavras e a verdade das coisas, o que ansiava aprender. Não considerei tanto a oratória de Fausto, como considerei a ciência por ele usada, tão elogiada, a qual ofereceu-me. Sua fama chegara antes dele, a qual predizia seu conhecimento sobre assuntos importantes e suas habilidades requintada nas artes liberais. Como eu já havia lido a respeito e bem lembrava de muitos filósofos, comparei algumas de suas longas fábulas às dos maniqueístas e descobri que a probabilidade estava ao lado dos filósofos, cujo poder foi longe o suficiente para fazê-los capazes de formar um julgamento justo do mundo, embora não tenha descoberto seu Senhor soberano. Pois tu és grande, ó Senhor, e dás graças aos humildes, mas resistem os orgulhosos. Tu te aproximas somente do coração contrito, mas o orgulhoso não se encontra. Não, nem mesmo que pela habilidade de serem curiosos pudessem contar as estrelas, os grãos de areia, medir os céus estrelados e rastrear o curso dos planetas. Pois com a sua compreensão e sua inteligência, as quais tu os concebestes, buscam saber tais coisas e muitas delas descobrem. Fazem previsões muitos anos antes de eclipses solares e lunares, o dia, a hora, quantos dígitos terá, o seu cálculo não falha. Acontece como previram, e eles escrevem as regras que descobriram, as quais são lidas até os dias de hoje, e por meio delas outros fazem outras previsões em qual hora, dia, mês e ano, em qual parte específica da lua ou do sol acontecerá um eclipse, e assim acontece como previram. Diante de tais feitos, os homens que não conhecem essa arte se maravilham e se espantam, enquanto aqueles que a conhecem exultam, se inflam e com orgulho ímpio, afastando-se de ti, caindo da tua luz, preveem uma falha na luz do sol muito tempo antes de acontecer, mas não se apercebem do próprio eclipse no momento em que acontece. Pois não perguntam como fazem os religiosos, de onde vem a inteligência pela qual descobrem tais questões? E descobrindo que tu o fizeste, não se entregam a ti, a fim de preservar o que fizestes, nem se sacrificam a ti o que fizeram, nem matam o próprio orgulho, como fazem com as aves em sacrifício, nem as próprias curiosidades, pelas quais, como os peixes do mar, vagam pelos caminhos desconhecidos do abismo. Nem as próprias extravagâncias, como as feras do campo, que tu, Senhor, fogo consumidor, possa queimar seus atos de morte e renová-los com imortalidade. No entanto, eles não sabiam o caminho, tua palavra, pela qual tu os criastes, assim como as maravilhas por eles contadas, e o senso para perceber tais números, e a compreensão que os fazem entendê-los. Não sabem que a tua sabedoria não é algo que se possa contar. Mas o Filho unigênito é aquele que por nós se fez sabedoria, justiça, santificação, foi contado entre nós e pagou impostos a César. Não conhecem esse caminho pelo qual podem se esvaziar de si mesmos perante ele para que possam, por meio dele, subir até ele. Não conheciam esse caminho e consideravam-se elevados e resplandecentes como as estrelas. Observe,
Eles caíram sobre a terra e seu coração tudo foi obscurecido. Discursam acerca de muitas verdades sobre a criatura, mas não buscam com piedade pela verdade o artífice da criatura. Portanto, não o encontram, e mesmo quando vieram encontrá-lo, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, e imprudentes, e programando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador. Ainda assim, guardei na memória muitas verdades acerca da criação por meio desses filósofos. Observei a configuração dos seus cálculos, as sequências, as provas visíveis nas estrelas e as comparei com a teoria dos maniqueístas, os quais, em sua loucura, escreveram largamente acerca de tais assuntos. No entanto, não descobriram nenhum solstícios, nenhum equinócio, nem eclipses de grandes luminares, nem qualquer evento semelhante ao que aprendi nos livros de filosofia secular. Era, porém, obrigado a acreditar, ainda que não coincidissem com o que os cálculos haviam determinado, ou mesmo com o que enxergavam meus olhos, apontando, na verdade, para o lado oposto.